Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 1, transformando pseudodefeitos em virtudes. Um carregador de água na Índia levava 2 potes grandes, ambos pendurados em cada ponta de uma vara, que ele carregava atravessada em seu pescoço. Um dos potes tinha uma rachadura, enquanto o outro era perfeito e sempre carregava cheio de água no fim da longa jornada entre o poço e a casa do chefe. O pote rachado chegava apenas pela metade. Foi assim por 2 anos, diariamente o carregador entregando 1,5 pote de água na casa do seu chefe. Claro, o pote perfeito estava orgulhoso de suas realizações. O pote rachado, porém, estava envergonhado de sua imperfeição e, sentindo-se miserável por ser capaz de realizar apenas a metade do que ele havia sido designado a fazer. Após perceber que por 2 anos havia sido uma falha amarga, o pote disse ao homem um dia à beira do poço: "Estou envergonhado e quero pedir-lhe desculpas." "Por quê?" perguntou o homem. "Do que está envergonhado? Nesses 2 anos eu fui capaz de entregar apenas a metade da minha carga, porque essa rachadura do meu lado faz com que a água vaze por todo o caminho da casa de seu senhor. Por causa do meu defeito, você tem de fazer todo esse trabalho e não ganha o salário completo dos seus esforços", disse o pote. O homem ficou triste pela situação do velho pote e, com compaixão, disse: "Quando retornarmos para a casa de meu senhor, quero que perceba as flores ao longo do caminho." De fato, à medida que eles subiam a montanha, o velho pote rachado notou flores selvagens ao longo e ao lado do caminho. E isso lhe deu certo ânimo. Mas ao fim da estrada o pote ainda se sentia mal porque tinha vazado a metade, de novo, e pediu desculpas ao homem por sua falha. O homem disse ao pote: "Você notou que pelo caminho só havia flores do seu lado? Ao conhecer seu defeito, tirei vantagem dele e lancei sementes de flores ao seu lado do caminho. E cada dia, enquanto voltávamos do poço, você as regava. Por 2 anos eu pude colher flores para ornamentar a mesa do meu senhor. Sem você ser do jeito que é, ele não poderia ter essa beleza para dar graça à sua casa." Ou seja, mesmo nos nossos defeitos, nós somos úteis, não é? A criança na sala de aula, como a gente faz esses textos aqui voltados muito, né, a respeito da educação, a criança, quando ela se sente menor do que as outras, com mais defeito, com mais dificuldade, se você não encontrar nela algo de bom, realmente a autoestima dela caída faz com que ela não produza nada. Ela pode simplesmente estagnar. Mas se você encontra no defeito, né, da criança, na falha, naquilo que parece que ela não dá conta, algo a ser produzido, ela vai te surpreender. Ah, se vai. A criança precisa ser motivada, ela precisa encontrar o que ela é útil. A nossa utilidade traz motivação. Quando nós sabemos que somos úteis para algo, a gente quer ser mais. Nós queremos superar aquilo. Nós queremos buscar, através daquilo, levar mais. E isso faz a gente chegar aonde todo mundo chegou. No desenvolvimento, em sala de aula. Isso eu estou falando enquanto aluno. Enquanto filho, né, você está educando o seu filho, ele vai ter uma série de falhas. A frase que não pode ser esquecida: você não pode chegar no teu filho e falar: "Eu não gosto de você." Você pode dizer: "Eu não gosto do que você fez." Corrigir a falha de um filho, algo de errado que ele fez, mas não ele. Dizer ao seu filho: "Eu não gosto de você, olha só, você me frustra." Você malhar a pessoa pelos defeitos dela, você só faz com que ela desista ainda mais de produzir. Mas se você falar: "Não, eu amo você, você é tudo para mim, mas o que você fez está errado e dá para melhorar", através desse seu defeito dá para a gente melhorar, dá para a gente avançar. Se você aproveitar isso que você acha que é um defeito e fizer em favor do próximo, será que você não vai estar colaborando? As pessoas precisam entender que todas nós somos falhas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes.
todos nós, por Deus, somos filhos dele e que criados para progredir. Então não existe imperfeição total, existe momentos que nós falhamos. E mesmo nas nossas falhas, a gente ainda pode estar beneficiando alguém, se a gente tiver os bons olhos. O que não está acontecendo é que as pessoas só costumam ver os defeitos e não ver que através daqueles defeitos pode haver algo de bom. As pessoas não querem ter olhos bons, preferem malhar, preferem acusar, preferem julgar, condenar, do que ver algo de bom por trás daquilo. Se vocês perceberem, até mesmo um criminoso, não é tirando, como é que eu posso falar, o mérito dele de ser acusado, julgado e condenado, mas mesmo um criminoso da mais alta estirpe, se você for na casa dele, deve ter uma gaiola com um passarinho, deve ter um cachorro no quintal. Ou seja, por mais falha que aquele indivíduo tenha, ele tem um bom coração porque ele gosta de animal. Então ninguém é totalmente ruim. E ninguém atravessa na vida de ninguém à toa. Ou é para ensinar ou é para aprender. Ou a gente colabora ou alguém está colaborando conosco, mesmo nas falhas. Não existe nenhum ser humano perfeito. O único perfeito que passou por aqui era Jesus. Fora Jesus não tem nenhum ser humano perfeito. Todos nós somos dotados de qualidades e de defeitos, de virtudes e de vícios. O que nós temos que ter é o olhar bom. Mediante o defeito do próximo, se eu posso corrigir, se eu posso dar um toque como mãe, como professora, mas se aquele defeito ainda assim é um defeito que está ajudando alguém, eu tenho que parabenizar. Eu tenho alunos, que agora sou aposentada, tinha alunos na sala de aula que eram extremamente indisciplinados. E tinha alunos que eram extremamente omissos, pacíficos demais, apáticos. Quando você pega o excesso da bagunça e o excesso da timidez, daquela criança fechada, se você colocar um perto do outro, dá atrito. O que está quieto não gosta de bagunça, o que está bagunçando não gosta do que é quieto. São defeitos. Para equilibrar isso, o que eu faço? Eu pego aqueles que são os que trabalham, que são disciplinados, e eles distribuem a dosagem certa para cada lado. Ou seja, todos, independente dos seus defeitos, das suas falhas, interagem entre si e entram no equilíbrio em sala de aula. Agora tem professores que insistem, Não, já que você é muito quietinho, você vai ficar perto daquele que é mais espoleta, que aí você faz ele ficar quieto. Não faz. Um incomoda o outro, dá atrito. Porque aqueles defeitos são extremos. Então você tem que ter um meio termo. Os agrupamentos produtivos são aqueles que você mescla e não vai ficar naquele mesclado o ano inteiro, não. À medida que aquele que é mais bagunceiro começa a entrar no eixo, ele também tem que mudar de grupo. Aquele que é omisso, que é apático, quando ele começa a se desenvolver, ele tem que mudar de grupo. Os grupamentos em sala de aula, eles são produtivos mediante a isso. A observação do professor e sua intervenção. Nós devemos intervir de maneira positiva. Já vi professor acabando com a vida de um aluno, falando coisas para o aluno assim, de doer na alma. É absurdo. Olha o que você fez e você acusa a pessoa. Acaba com aquela pessoa. Não, eu tenho que acusar o que ele fez. O que ele fez de bom, parabéns. O que ele fez de ruim, olha, isso que você está fazendo de ruim, dá para melhorar. Isso eu não aprovo. O que você fez, não o que você é. Todos nós somos úteis, todos nós nascemos simples e ignorantes com o objetivo de progredir, de evoluir. Todos nós somos filhos do Criador. Deus fez cada um de nós para progredir. Então Ele fez com utilidades e elas estão dentro de nós. Basta a gente reconhecer, basta as pessoas que estão em volta valorizar, nortear quando as coisas estão saindo do eixo, mas principalmente a gente respeitar cada um como é e tentar conviver da melhor maneira possível, tendo bons olhos,
vendo no outro coisas boas que ele pode produzir. Tive alunos que não conseguiam ler e escrever, tinha uma dificuldade tremenda, mas jogava bola. Tive alunos que não conseguiam desenvolver a matemática, raciocínio lógico, para eles era a Terceira Guerra Mundial. Mas se você colocasse eles para dançar, dançava melhor do que qualquer um. Então as aptidões, as qualidades, essas competências que nós temos, que já vêm dentro de nós, as nossas qualidades, elas podem aflorar, mas tem que ser valorizada. O educador, seja pai, seja professor, tem que encontrar formas de valorizar o que aquele ser tem de bom. E aí ele desenrola. Ele vai começar, ele é bom para dançar, através da dança, ele vai criar motivação para aprender a matemática. Ele vai jogar bola, através daquela motivação de ir para a escola para jogar bola, ele vai se interessar em aprender a ler e escrever. Nós temos que buscar no ser o que ele tem de bom. Desenvolve isso, fortalece isso nele, cria a autoestima dele, a capacidade de compreensão do que é certo, do que é errado, e ele vai se desenvolver pelos outros ângulos. Todos nós somos capazes disso. E a criança, principalmente, eles são muito espertos. E às vezes a gente perde a oportunidade porque na hora do desespero, na hora do nervoso, a gente fala coisas ou faz coisas que machucam. Que ao invés de colaborar para que eles desenvolvam o que é bom, eles fiquem ainda pior.